Imagine um rei poderoso, cercado por ouro, castelos e intrigas, mas condenado a uma decadência tão repugnante que os próprios criados evitavam chegar perto. Um monarca que, segundo as crônicas, apodrecia em vida e que teria encontrado a morte num dos acidentes mais bizarros da história medieval. Esta é a história de Carlos II de Navarra, também chamado de Carlos o Mau. Século XIV. A Europa é uma máquina de conflitos. A Guerra dos 100 Anos consome França e Inglaterra. Navarra, um pequeno reino entre a França e a Península Ibérica, vira moeda de troca política, corredor de exércitos e palco de alianças traiçoeiras. É nesse tabuleiro que surge Carlos II, um rei cuja reputação de astúcia e crueldade atravessa os séculos. Carlos nasce em 1332, filho da rainha Joana II de Navarra. Quando sobe ao trono em 1349, herda um reino estratégico, mas pressionado por vizinhos poderosos. Carlos não quer ser uma peça, quer ser o jogador, e começa a tecer acordos, desfazê-los, prometer fidelidade a um lado e, na sombra, negociar com o rival. Em pouco tempo, ganha um apelido que grudaria para sempre: o Mau. O título não veio de graça. Conspirações, assassinatos políticos e rupturas de juramentos cercam o seu nome. A morte violenta de Carlos de Lacerda, figura influente na corte francesa, cai na conta do rei Navarro. Para uns, Carlos era um gênio tático, para outros, um venenoso escorpião. O certo é que seu jogo perigoso fez inimigos demais e a lenda negra começou a crescer. Com o tempo, as crônicas começam a registrar algo ainda mais sinistro: o corpo do rei, feridas que não cicatrizavam, úlceras que exalavam mau cheiro, sinais de putrefação em vida. Os médicos falavam em humores desequilibrados, o povo sussurrava em castigo divino. Hoje, suspeitaríamos de infecções crônicas, necrose de tecidos, talvez sífilis ou gangrena, mas na Idade Média, tudo isso ganhava um tom moral. O corpo revelava o pecado. A medicina do século XIV tentava curar pelo equilíbrio dos humores, sangrias, cataplasmas, banhos aromáticos, ungüentos de ervas e até compostos com mercúrio. Em casos extremos, aplicavam álcool e vinhos fortes como antissépticos e tonificantes. Com Carlos, os relatos falam de um corpo coberto por panos embebidos em álcool para limpar, aquecer e desinfetar. O rei, embora poderoso, cheirava a enfermidade, e a corte, habituada ao perfume, aprendia o odor da morte anunciada. Os cronistas descrevem feridas abertas, pústulas e couro cabeludo adoecido. Falam de noites em que moscas invadiam aposentos e de criados que, obrigados a trocar os curativos, vomitavam ao sair. Verdade ou exagero, essa imagem criou o mito do rei que apodrecia antes do túmulo. Para o imaginário medieval, era a justiça de Deus passando o recibo. Quem semeia a traição, colhe a própria carne em ruína. Chegamos ao episódio mais famoso e mais macabro. No inverno de 1387, já muito debilitado, Carlos II teria sido envolto em faixas de linho embebidas em álcool para um tratamento de aquecimento e asepsia. As versões variam. Alguns dizem que as faixas foram costuradas ao corpo, outros que foram apenas atadas, mas todas convergem para o detalhe fatal: uma chama. A cena, como ecoa na tradição, é de arrepiar. A criada, ao terminar o procedimento, não teria tesoura para cortar a última amarra. Então, aproxima uma vela para queimar a ponta do fio. O álcool impregnando as bandagens pega fogo num estalo. Em segundos, o rei inteiro arde, incapaz de se levantar, gritando enquanto o linho flameja como um pavio. A câmara se enche de cheiro de carne queimada, e a corte, impotente, assiste ao fim do monarca que o povo dizia apodrecer em vida. Os detalhes exatos se perdem entre crônicas hostis e tradições moralizantes. Há quem diga que a vela foi usada para romper um nó, outros para cauterizar. Alguns juram que a serva deixou a chama cair. O ponto é, a morte de Carlos II, envolta em álcool e fogo, tornou-se um aviso para a Europa inteira. Aos olhos de muitos, Deus assinara um veredito: quem vive de intriga morre em chamas. O funeral não foi um espetáculo de glória. Navarra chorava um rei forte, mas também temido. Em tavernas e mercados, a história se espalhou como incêndio em palha. O rei que apodrecia e que morreu queimado. Religiosos pregaram do púlpito o exemplo terrível de soberba punida. E de boca em boca, as pessoas passaram a repetir: o corpo fala a verdade que o rei negou em vida. Para os medievais, o corpo era um livro aberto. Feridas diziam algo sobre a alma, cheiro denunciava pecado.
A figura de Carlos II virou símbolo, o rei cuja carne apodrece porque seu reinado apodreceu, o soberano que queima porque brincou com o fogo da traição. Fato clínico? Mito político? Talvez os dois. Mas a lenda sobrevive porque traduz um medo universal. O poder não protege da decadência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Até a próxima.